mais um evento, a gente enxerga como extremamente importante a gente ter esses encontros, esses bate-papos com relação à utilização de tecnologia, com relação ao mundo da estampagem, né? Nós mudamos a ordem da apresentação, se vocês verem aí no schedule, seria a apresentação do Leandro agora, falando a parte de hot forming e tudo mais, mas a gente resolveu trocar justamente para pegar um pouco de gancho no que o professor Lírio apresentou anteriormente, né? Nós não conhecemos as apresentações, nós decidimos trocar justamente porque a minha apresentação hoje é falando justamente com relação à utilização da tecnologia no mundo da estampagem, né? E principalmente o conceito da indústria 4.0, né? Muito se fala da indústria 4.0, a indústria 4.0 é um nome bonito, a minha empresa está em busca da indústria 4.0, mas o que a gente está fazendo, na verdade, né? O que a indústria brasileira está fazendo com relação à indústria 4.0, à implementação da indústria, como a gente está controlando os parâmetros e tudo mais. Eu só não sei onde é melhor eu ficar, acho que é melhor ficar aqui, né? Eu acho que atrapalha um pouquinho menos. Bom, senhores, a minha apresentação hoje, rapidamente, eu vou apresentar, eu sou da Autoform, sou gerente de contas da Autoform, né? Solução, tecnologia de simulação de estampagem. Eu vou rapidamente apresentar um pouco da empresa, para quem não conhece, muito rapidamente, e depois a gente já parte para a discussão propriamente dito da utilização da indústria 4.0 no mundo da estampagem. Tá? Bom, apesar de ser uma apresentação inicialmente institucional, a gente gosta de colocar a missão da empresa não única e exclusivamente para falar a respeito institucionalmente, e sim para já dar uma cutucada no que é o mercado do mundo da simulação. A missão da Autoform é simplificar a conformação de chapas com soluções de software. Por que a gente fala que é simplificar? Porque até hoje, como o professor Lírio até apresentou anteriormente, ainda existe uma certa resistência do mercado brasileiro, né, com relação ao mundo da simulação. Né, independente de tecnologia. Tá? Hoje a gente ainda ouve de muitos clientes nossos, prospects, né, nossos, que eu preciso fazer uma simulação porque a Fiat falou que eu tenho que fazer a simulação. Porque a Volkswagen falou que eu tenho que fazer a simulação. Não se enxerga até hoje eu estou falando porque a Autoform está no Brasil desde 1999, 20 anos, né, basicamente, não se enxerga até hoje a tecnologia de simulação, os ganhos que a tecnologia de simulação pode proporcionar para a indústria brasileira. A gente estava falando, o professor Lírio estava falando aí da competitividade que nós temos, né? Todos os eventos que nós fazemos de ferramentaria, estamparia, a história é a mesma. Por que a China? Por que a Coreia? Por que a China? Por que a Coreia? E a gente esquece de falar da gente. Né? O que nós estamos fazendo aqui para o mercado brasileiro para a gente ter tecnologia de forma competitiva? Não vamos entrar no mérito de governo, de impostos, nada disso, nem cabe a gente falar esse tipo de situação, mas o que nós podemos fazer para amenizar, pelo menos, essas questões relativas a competições, principalmente internacionais. Né? Então, a missão da Autoform é simplificar a conformação de chapa. O que significa isso? Gaste mais em engenharia, que você vai se tornar muito mais competitivo ao longo da cadeia como um todo. Hoje tem esse medo. Né? A gente está cansado de dar treinamento para as empresas, o cara treina 10 caras para fazer simulação. Ele compra o Autoform, compra a solução de simulação, treina 10 caras, na primeira crise, muitas vezes por culpa até mesmo do mercado brasileiro, ele manda 9 embora. Né? Aí fica aquele cara de simulação lá dentro, aí esse cara também vai embora. Aí a tecnologia, o know-how de simulação vai embora junto. Né? Então não adianta você ficar treinando, se você não tem a preocupação de ter a tecnologia dentro da sua empresa para agregar valor. Tá? Bom, nós somos uma empresa suíça-alemã, né? Nossa sede fica lá na Suíça, onde tem parte do nosso desenvolvimento e todo o nosso marketing global. Todos esses pontos em vermelho que vocês estão vendo aqui são escritórios próprios da Autoform, inclusive aqui no Brasil. Então, nós somos uma filial, né? Não somos distribuidor. Os pontinhos amarelos são agentes, nós somos responsáveis, por exemplo, pelo mercado da Argentina,
né? E a empresa nasceu em 1995, lá na Suíça. Tá? Em 2011, nós abrimos um escritório como filial aqui no Brasil, porém, de 99 a 2011, existia uma empresa que distribuía a tecnologia no mercado brasileiro. Tá? Nós temos uma preocupação muito forte no desenvolvimento da tecnologia, então pouco mais de 1/3 de nossa equipe global ela é dedicada a desenvolvimento da tecnologia, então são números significativos de que nós sempre estamos pensando à frente do que implementar da tecnologia, que é o que nós vamos mostrar na apresentação de hoje. A outra parte de 1/3 é a nossa equipe técnica, responsável por cuidar dos nossos clientes, dar o suporte necessário e implementação da tecnologia, e a outra parte de vendas e administrativo, propriamente dito. Hoje nós temos 100% das top 20 montadoras utilizam a tecnologia Autoform para a parte de conformação de chapas metálicas, na simulação de conformação. 80%, mais de 750 funcionários, 3.000 usuários aí distribuídos no mundo. Ok? Isso foi só um brief rapidinho, só para vocês entenderem quem é a Autoform. Bom, o nosso papo hoje é conformação de chapas na indústria 4.0. Quais são os desafios da indústria? Né? O desafio da indústria, na verdade, globalmente falando, é praticamente o mesmo. Né? Talvez nós alcançamos de forma diferente, mas os desafios são os mesmos. Então, nós temos redução de peso e segurança. Então, nós temos ligas diferenciadas, aços diferenciados, por quê? Está em busca hoje de redução de peso dos carros, por exemplo, falando da indústria automobilística. Então, nós temos ligas diferenciadas, de modo que você tenha o mesmo nível de resistência, com aços bem mais leves, com condições bem mais leves. Isso leva em consideração, inclusive, a parte de sustentabilidade, né? Gasto de energia menor, gasolina, carros elétricos e tudo mais. Complexidade dos projetos. Hoje, na verdade, relacionado à complexidade de projeto, quase não tem limite. Né? Os engenheiros de produto hoje estão criando geometrias diferenciadas justamente para poder diferenciar o seu produto com relação ao seu concorrente. Então, hoje, a tecnologia na parte de conformação de estampagem tem que garantir e permitir que você consiga fabricar diversos produtos com características diferentes. Diminuição de ciclo de vida do produto. Aqui são duas coisas importantes. Primeiro, não tem mais aquele negócio de criar um produto e esperar 3 anos para lançar no mercado. Hoje não dá mais tempo. Né? Hoje você vai criar um produto, você vai criar uma tecnologia e em 1 ano, 18 meses, basicamente, você tem que entregar esse produto no mercado. Esse produto tem que ser entregue, porque se você não o fizer, o seu cliente vai fazer. E mais, o produto que você hoje entregou no mercado, ele não vai ter mais aqueles 5 anos produzindo o mesmo carro. Né? Hoje, no mínimo um facelift anual você vai ter que fazer do seu produto e, eventualmente, a cada 2, 3 anos, trocar o seu produto. Muitas peças você vai utilizar, mas o seu produto vai ter que ser trocado no mercado. Hoje, a velocidade que você precisa do produto e garantir que vai continuar sendo vendido no mercado, cada vez menor ainda. Excelência operacional, melhora da robustez na produção, redução dos custos de ferramenta. Isso não tem alternativa. Isso sempre foi assim e cada vez vai ser mais. Né? Hoje eu tenho que ter uma garantia que eu tenho uma produção de forma robusta. Eu tenho que ter garantia que, se eu comprei uma bobina do meu fornecedor A e vou comprar a mesma bobina do fornecedor B, eu tenha o conhecimento do que vai acontecer na minha produção para que eu mantenha a minha produção de forma contínua. Tá? Hoje existe tecnologia para você conseguir fazer esse tipo de trabalho. Na apresentação da tarde do Leandro, o Leandro vai comentar um pouquinho mais tecnicamente com relação a isso. Bom, nossa apresentação ao longo da manhã de agora, a gente vai falar de 4 dimensões principais que são extremamente importantes quando a gente está falando de simulação de estampagem. Primeira coisa, funcionalidade. Eu tenho garantia que a geometria da minha peça e o material, a matéria-prima, elas combinam? Essa é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Tenho que saber se o cara da engenharia de produto e o cara que está fazendo simulação de crash estão falando a mesma língua. Eu tenho uma geometria factível. Né? Hoje se fala muito de fatibilidade, né? Se a peça é possível de ser manufaturada, possível de ser produzida através do processo de estampagem. Custo, já falamos anteriormente. Eu tenho que ter custo de ferramenta, eu tenho que ter custo de matéria-prima que condiz com o que eu vou produzir. Não adianta nada eu chegar numa condição que eu preciso de uma liga ultra especial, sendo que eu não vou conseguir agregar valor no produto que eu vou vender. Então,
Então, não adianta nada eu pegar um determinado produto que precisa de uma liga especial para vender um carro de entrada no mercado. Você não vai conseguir agregar esse valor na sua tecnologia. Qualidade. Dimensional, superfície, qualidade e superfície. Hoje, não se fala em outra coisa. Né? Não adianta você produzir uma peça, sendo que ela tem defeitos, por exemplo, defeitos de superfície. Defeito dimensional nem se fala. Né? Defeito dimensional você não monta carro. Defeito de superfície você não vende carro. Né? Hoje as pessoas vão na concessionária e olham os carros e vê se a peça tem algum problema de defeito de superfície. Né? Então, hoje a produção tem que levar em consideração produzir bem, dentro do dimensional e sem defeitos de superfície. E, por último, atender o prazo. Né? Cada vez um prazo mais estreito. Bom, considerando o desenvolvimento de uma peça estampada, a Autoform ela desenvolveu um conceito de 7 tarefas principais que são passadas e são executadas no processo de desenvolvimento de uma peça estampada, independente de tecnologia, independente de simulação. Quando eu estou trabalhando no início da maturidade do meu processo, eu preciso ter uma análise de manufaturabilidade. Eu preciso saber se essa peça é factível ou não. Então, o engenheiro de produto, quando ele está criando o produto, ele já tem que ter na cabeça dele que ele vai ter uma tecnologia, vai ter um produto que é factível de produzir através do processo de estampagem. Não adianta eu chegar aqui na frente, na hora que eu estou lá na minha engenharia de processo, definindo em quantas operações eu vou fazer a simulação e descobrir que essa peça não é factível. Pode ser tarde. Aí eu vou ter que fazer alteração de produto, vou ter que mandar os produtos tudo novamente para os meus fornecedores, vou causar um problema muito grande na minha cadeia. Então, hoje é possível, na tarefa 1, eu saber se meu produto é factível ou não. Na tarefa 2, quanto custa? Quanto custa desenvolver esse produto? Qual é o custo do ferramental? Que recursos serão utilizados? Que tipo de prensa, que tipo de linha será necessário? Tarefa 3 e 4, qual processo eu vou utilizar? Eu vou ter spring back? Eu vou ter problemas de spring back? Será que o processo que eu determinei no meu orçamento aqui funciona ou não funciona? Tarefa 5, desenho do processo. Será que esse processo é factível ou não? Será que se eu consigo compensar essa peça e ela vai produzir, inclusive considerando variações de material que existe? Né? Tarefa 6 e 7, suporte ao tryout e suporte ao pré-shop. Porém, isso aqui é só para vocês terem uma ideia globalmente. O mercado, dos anos 90 aos anos 2000, ele trabalhava com simulações pontuais. O que isso significa? O cara da engenharia de produto, por mais que ele tivesse tecnologia para simular, ele se preocupava com se o produto era factível ou não. O cara do custo pegava esse mesmo produto, levantava quanto custava. O cara do desenvolvimento da engenharia de processo desenvolvia o processo para ter uma certeza se o processo funcionava. Eram trabalhos feitos de forma individual, sem se conversar. Não existia um workflow de informação. Existia uma preocupação pontual em cada momento. Sendo assim, eu tinha pontos únicos de simulação em determinados momentos do desenvolvimento da minha peça estampada, que era feito dentro das montadoras, dentro dos fornecedores, e a troca de informação entre eles. Isso nos ajudou muito. Né? Ajudou o mercado mundial muito. Eu resolvi muitos problemas da questão de qualidade, ruptura e ruga. Então, eu não deixava o problema chegar lá no tryout. Né? Se o cara pegasse e resolvesse a simulação como qualidade, ele tinha rupturas e rugas muito bem avaliadas previamente, antes de eu ter a ferramenta lá na frente. Reduzi bastante a questão do meu prazo, né? Porque o que toma muito do prazo do desenvolvimento de uma peça estampada é o tempo que se dedica no tryout para você produzir a peça lá na frente. Né? Tivemos uma redução significativa, redução do custo de ferramenta, utilização ideal de material, usar a simulação para definição de tamanho de blank, inclusive, né? Não simplesmente partir de um blank geométrico, né? Pegar o seu produto, abrir o produto para ver a geometria e coloca 20%, 30%, 40% a mais de blank. Não, hoje você consegue fazer a simulação a partir disso aí. E hoje eu tenho projetos e materiais mais próximos à realidade da parte de manufatura. Né? Então, hoje eu consigo produzir peças com variações de materiais e matérias-primas diferenciadas do que existia antigamente. Isso nós atingimos na fase 1. Né? Ali basicamente até o ano 2000, com trabalhos de simulação individual em cada momento, em cada desenvolvimento do processo.
Aí veio o segundo passo, que a gente chama de virtualização ou digitalização, né? Que é tornar virtual algo real, né? Trazer para o mundo virtual algo que você vai fazer depois na parte física. Nesse momento, a gente, devido a alguns problemas que foram observados ao longo disso aí, a partir dos anos 2000, 2010, nós trabalhamos com dados mais consistentes entre engenharia e realidade. O que isso significa? Eu hoje tenho a capacidade no mundo da simulação reproduzir exatamente o que acontece na minha realidade no mundo virtual. Não somente estimar o que vai acontecer lá na frente, mas também trazer a realidade para o mundo. Por exemplo, matéria-prima. Se você compra uma bobina, ela tem as normas técnicas, se você está lá comprando, ela tem uma variação. Essa variação hoje, ela é sim possível de ser colocada na simulação, para que você saiba os limites mínimos e máximos do seu processo, para que o seu processo vai funcionar de uma forma robusta ou não. Tá? Simulação full cycle, isso é padrão. Né? Hoje a gente sabe, muitos trabalhos, até pouco tempo atrás, eram feitos a simulação somente na parte do repuxo. Né? E hoje, muitos dos problemas que se encontram, principalmente Spring Back, não está necessariamente no repuxo. Então, nas operações subsequentes, operação de corte, operação de flangeamento, né? Existem algumas deformações que são aplicadas dentro do posicionamento dessas outras operações que influenciam no meu produto final. Então, a simulação full cycle, fazer uma simulação de forma completa hoje, é basicamente mandatório para você garantir a realidade no mundo virtual. Análise de robustez em fase de engenharia, foi o que eu comentei anteriormente. Eu tenho hoje a capacidade de virtualizar todos os problemas que eu possa vir a ter na minha produção no mundo real. Então, eu consigo, na minha engenharia, lembra que eu falei logo no começo, gasta um pouquinho mais de engenharia, identifica todos os eventuais problemas que você tenha, porque quando você tiver um problema, você já sabe o que fazer. Tá? Capacidade de realizar múltiplas estratégias de compensação virtual. Né? Hoje, obviamente, já há alguns anos, a parte de compensação já pode ser feita totalmente de forma dentro do software. Né? Não é mágica. A gente vai ter a apresentação dos meninos aí, inclusive da ETRA, que vão mostrar para vocês que não existe uma mágica num trabalho de compensação, principalmente. Né? Mas é sim possível, se você levar em consideração as variáveis necessárias e importantes, você vai conseguir fazer esse trabalho de compensação também de antecipação de forma virtual no computador. Com isso, a gente conseguiu, olhando aqueles 4 pontos principais, aquelas 4 dimensões, melhoria no dimensional e minimização dos riscos de defeito de superfície. Né? Então, agora eu estou fazendo uma simulação de forma abrangente. O cara da engenharia de produto, ele faz uma simulação que vai para o cara da engenharia de custo e vai para a engenharia de processo como um arquivo único. É um workflow. Então, se o cara da engenharia de processo, por exemplo, pegou a peça e identificou que existe algum problema que ele possa ter, esse arquivo, que qualquer modificação que ele faz, vai influenciar no meu custo e, eventualmente, vai influenciar no cara da engenharia de produto. Então, eu tenho uma simulação, na verdade, que é feita ao longo de toda a cadeia de desenvolvimento da peça. 2 a 3 loops de economia, estamos falando aqui de 60 a 70 mil euros de looping de economia, né, que você tem no processo. Aqui é um número estimado pela Autoform, obviamente, considerando ferramentarias na Europa, né, e maior previsibilidade do comportamento dos materiais. Né? Se eu tenho hoje tecnologia para que eu simule qualquer tipo de condição de material, inclusive as suas variações dentro da norma, eu consigo prever o que eventualmente vai acontecer na minha produção. Porém, algumas coisas ainda podem ser melhoradas. Né? E aí a gente agora aperta um pouco o calo da indústria brasileira, principalmente. Né? Ainda existem empresas que trabalham com dados inconsistentes ao longo da cadeia. Vocês imaginam que isso existe ainda? Existe aquela empresa que põe o dedo para cima, sopra e vê para que lado está indo o vento? Ainda existe. Né? Existe ainda aquelas empresas que ainda têm a necessidade da simulação baseado no mandatório, não no necessário, não na necessidade, não enxerga o ganho. Algumas empresas não consideram todos os atributos, custo, função, qualidade, em todas as etapas. Muitas vezes não é que ela nem considera, muitas vezes ela não tem como. Nós já tivemos diversos casos de clientes como o nosso que, Jusilei, a gente está com problema para fazer a simulação aqui, vocês podem dar um suporte para a gente? O Leandro disponibiliza 1 ou 2 caras da equipe para ajudar o cara na simulação.
Ah, e como é que está essa peça aqui? Ah, a ferramenta já está usinando. Ué? Como assim? Não, a ferramenta já está pronta. Mas espera aí, não é um desenvolvimento novo? É, mas não deu tempo. Aí o cara já disparou a simulação, já disparou a usinagem, já está usinando a ferramenta e precisa entregar um relatório. Ele não está preocupado em fazer uma ferramenta que funcione, ele está preocupado em entregar um relatório para a Fiat, por exemplo, porque a Fiat falou que precisa ter um relatório. Só que ele deixou aquele espaço passar, porque ele ficou tentando corrigir problemas do dia a dia, sem utilizar a parte de simulação que poderia antecipar esse tipo de problema inicialmente. Em geral, algumas empresas desenvolvem ferramentais levando em consideração o produto individual. Isso é muito importante, que a gente vai falar agora para vocês da parte do assembly. Até agora, a gente falou do mundo da simulação da peça singela, né? Eu produzi uma peça, a peça está dentro do dimensional, está aprovada, ok, está todo mundo feliz e contente. Só que um carro não é feito de uma peça. O carro é feito do assembly. O carro é feito de uma montagem de peça. Que, inclusive, não significa que peças dentro do dimensional A, B e C significa ter um dimensional aprovado do conjunto. Né? Você tem que levar em consideração, hoje, inclusive, no mundo da simulação, o todo, o body in white, o carro montado, o conjunto montado. Então, a Autoform também pensou nessa questão e, para fugir um pouquinho de levar em consideração a peça individual somente, desenvolveu um novo produto chamado Assembly, que leva em consideração a montagem de peças estampadas com todas as características e resultados das peças simuladas singelas. Então, toda a parte de deformação, toda a parte de tensões que existentes no seu produto são levados em consideração na parte de assembly e montagem, tanto na parte de solda, grafagem e tudo mais. Com isso, a gente tem a virtualização completa. Eu consigo hoje partir da engenharia de produto até o meu carro montado, considerando todas as etapas de simulação do mundo virtual. Com isso, é o que a gente busca, nenhuma surpresa na qualidade e custo. Eu já tenho conhecimento e aprovações no mundo virtual de eventuais problemas que o meu cliente pode aprovar ou não, sem antes ter a ferramenta física feita. Minimização da parte de loopings, tá? Tanto da parte que a gente já tinha falado da peça singela, quanto na parte de conjuntos, no assembly. Então, eu tenho uma preocupação de ter uma minimização de loop, inclusive lá na montagem da carroceria, né? Montagem de todas as peças. Menores perdas com scrap, utilização de matéria-prima. Ainda escutamos algumas vezes dos nossos clientes, né? Temos aqui 20% a 30% de peças que viram scrap. Parabéns. Eu não sei como a sua estamparia está aberta. Né? Se você diz que você simula, se você diz que você faz o processo completo, você ainda tem 30% de scrap, eu não sei como a sua empresa está aberta. Aí entra na parte de competitividade. Esse cara ainda está ganhando dinheiro. Ele poderia ganhar muito mais. Ele poderia ganhar muito mais se ele pensasse em engenharia, né? Se ele pensasse em formação. Né? Um ponto importante que eu ia comentar no começo, eu acabei esquecendo. Hoje, nós da Autoform, a gente enfrenta um problema muito forte. Formação de novos funcionários. É muito difícil fazer. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de vender treinamento. Hoje, a Autoform tem uma política, inclusive, de boa parte dos seus treinamentos serem em cortesia, né, para os nossos clientes. Só que os caras não têm tempo. E, muitas vezes, não tem a pessoa. Não tem a mão de obra para mandar o cara lá para treinar. Um outro problema, professor Lírio, que nós temos, contamos com a sua ajuda, não conseguimos entrar nas universidades. Nós não conseguimos. Nós já tentamos, participamos, estamos esse ano participando mais ainda nos eventos que envolvem universidade, tivemos na Mauá. Nós queremos formar os alunos conhecendo do processo de estampagem utilizando simulação. Pode ser Autoform, PanStamp, qual software que for, mas ter o mercado, o cara com esse tipo de formação. E muitas das universidades, o que a gente ouve, não é nem grade. Não está na grade. Como é que a gente vai formar pessoas? O Leandro sofre um pouco, o Leandro é responsável técnico. A gente forma o cara, fica 2 anos com a gente e o nosso cliente vai lá e arranca o cara fora. Como é que a gente vai competir? Competitividade não faz nem sentido. Perdemos esse ano para a GM, um cara que estava com a gente há 4 anos, né?
3 anos. Formamos ele, tiramos cru, porque não tem nenhum tipo de formação, e o cara foi embora. Então, eu acho que, assim, primeiro passo, precisamos formar pessoas. Né? Nós enfrentamos esse tipo de problema, a indústria enfrenta esse tipo de problema, principalmente, precisamos formar pessoas. Não somente ter pessoas formadas na indústria, não somente pessoas formadas no trabalho, pessoas formadas da faculdade. Precisamos como primeiro passo. Segundo passo, integrar realmente, de verdade, a indústria com as instituições de ensino. É quase impossível. Eu acho que existe, isso é pessoal, eu acho que existe uma rixa, parece. Né? Ah, a indústria não está me ajudando. Eu sou a faculdade, a indústria não está me ajudando, então eu não vou ajudar ele. Faculdade, a indústria não está me ajudando, então a indústria vai lá e não ajuda também. Sendo que um precisa do outro. A indústria precisa do cara formado e a instituição de ensino precisa saber para que lado que ela vai. A indústria tem que falar para ela para que lado ela vai. Estamos precisando de funcionários assim, estamos precisando de colaboradores nesse sentido. É assim que os desenvolvimentos, os trabalhos de conclusão de curso e tudo mais vão ser definidos. Então, a gente precisa, digamos assim, estreitar mais o relacionamento entre a parte de indústria e as instituições de ensino. Ok? Foi só um parênteses aí que eu acabei esquecendo de comentar. Funcionalidade, ter o body white subconjuntos dentro da tolerância, que é o que a gente precisa para ter um resultado de forma completa. Outro ponto, agora falando especificamente da indústria 4.0, não sei se vocês perceberam, eu não falei indústria 4.0, eu falei lá no começo, estou falando agora novamente. Tudo isso que eu falei para vocês é parte da indústria 4.0. O que eu estou falando para vocês aqui, todos os pontos e preocupações que cada empresa tem que ter, não significa a sua empresa tem que ter esse tipo de preocupação. A gente está falando, o desenvolvimento da peça estampada tem que ter esse tipo de preocupação. Que não significa que é a sua empresa sozinha, é você com o fornecedor, você com o cliente. A troca de informações entre eles tem que ser de forma, e responsabilidade tem que ser de forma abrangente. Então, por exemplo, usar dados consistentes ao longo de toda a cadeia de processo. Eu tenho que saber o que a engenharia de produto está fazendo. Eu tenho que saber, ao longo da maturidade do processo, em que momento que eu estou. Será que eu estou aqui no começo ainda? Será que eu já posso propor uma alteração de produto? O pessoal da Fiat faz isso muito fortemente. Né? Então, todo o trabalho que eles fazem lá desenvolve 100 peças. Deve ter algum cliente aqui que deve estar trabalhando para a Fiat na parte de estampagem. Eles mandam 100, 120 peças para fazer estudo de viabilidade da peça. Por quê? Se você identificar que a peça tem problemas de manufatura, é o momento certo de você solicitar uma alteração de produto. Então, ele já está pensando lá na frente. Né? Todas as conexões entre os sistemas hoje é mandatório. Né? O Autoform também está partindo para esse ponto. Ter integrado o teu trabalho de simulação com os sistemas ERP, PLM, dentro da sua empresa. Então, hoje é possível, inclusive, integrar a sua solução com os seus sistemas de controle, tanto de fornecedor quanto com sistemas de controle interno. Padronização, para evitar, para a obtenção de repetibilidade e consistência. Quando a gente fala de padronização, causa até um suor nas pessoas, né? Porque quando o cara recebe uma peça para desenvolver o processo, ele faz o processo conforme o conhecimento dele. Não existe um padrão dedicado. Mas o Autoform tem, por exemplo, um padrão de você se preocupar se você executou todas as tarefas em cada momento. Você abriu a peça, você balanceou a peça, você verificou se a peça possui todos os raios ou se ela tem algum canto vivo. Você vai dando checkpoints em cada momento, para que você garanta que você vai fazer uma simulação, pelo menos seguindo um determinado tipo de padrão. Melhor consistência, garantia de precisão, ferramentas digitais para o chão de fábrica. A gente vai falar no finalzinho. Ao longo de toda a cadeia de desenvolvimento de uma peça estampada, desde a engenharia de produto até o chão de fábrica, existe hoje tecnologia disponível para que você consiga fazer esse tipo de trabalho. Só para a gente encerrar aqui, indústria na conformação de chapas metálicas, quais são os desafios das empresas para a gente falar da indústria 4.0? Quais são? Minimizar barreiras, eliminar o problema, o pensamento do problema é do outro.
além da questão da simulação ser algo que em algumas empresas ainda tem uma certa barreira, que eu comentei logo no começo, existe a outra questão que é extremamente importante, que é: eu não vou simular, vou deixar o meu fornecedor simular. Ainda existe isso muito fortemente no mercado. Vou dar um exemplo para vocês. A montadora pegou e desenvolveu uma peça, determinado produto. Ela joga no mercado. As estamparias vão lá participar do processo para ver quem vai ganhar aquela peça. Certo? Aí a estamparia A ganhou a peça. Ela não tem simulação lá dentro. O que é que ela faz? Ferramentaria. Coloca 5 ferramentarias para competir, para fazer a ferramenta. A ferramentaria B ganhou. Quem vai fazer a simulação? A ferramentaria B. Agora eu pergunto para vocês, a simulação que a ferramentaria B tem alguma relação com a simulação que a estamparia deveria fazer? Estamparia, ela iria fazer um processo factível, com o menor blank possível, que a peça funcione dentro do dimensional. A ferramentaria vai fazer que tipo de simulação? Que funcione. Se o blank é maior, se o blank é menor, se vira do avesso, e não interessa para eles. Mas por quê? Nenhum dos dois está preocupado com a simulação. Eles estão preocupados em entregar o relatório para a Fiat. Eles não estão preocupados em fazer a simulação para ter o ganho da simulação. Então, vocês entendem? A gente está falando de 4.0. Ai, lindo, maravilhoso. Nós vamos transformar o mundo agora, totalmente conectados, internet das coisas, lindo e maravilhoso. Pá! Os caras não sabem nem o que eles querem em simulação. Então, é essa necessidade que o mercado ainda tem hoje, entendeu? Trocar a responsabilidade que é sua e jogar para o outro. A gente até brinca, muitas vezes nas apresentações que a gente faz para as estamparias, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o teu know-how? O que a tua estamparia é melhor que a estamparia do vizinho? Aí o cara fala: não, eu tenho aqui as melhores prensas e não sei o quê, os funcionários são treinados e não sei o quê. Você acha que o teu vizinho não tem? Você acha que a tua prensa é 10 mil vezes melhor que a outra e isso faz a Etra comprar a ferramenta de vocês? Não. O teu know-how como estamparia é processo. A sua capacidade de desenvolver uma peça estampada. É isso que te diferencia. É isso que o coreano vai lá na frente. É isso que a China ganha da gente. Você vai lá na China, não tem ferramentaria que faz ferramenta e monta e faz tryout. Não, o cara só usina. Tem 22 empresas numa rua que só usinam. Tem outras 22 empresas que só montam ferramenta. Tem outras 22 empresas que fazem o tryout. E tem a estamparia. O cara não quer abraçar o mundo inteiro. Ele quer fazer muito bem a responsabilidade que ele tem para fazer. Não estou dizendo que o nosso mercado vai ser isso. A gente não tem nem demanda para chegar a isso. Pelo menos a curto prazo. Médio, talvez. Mas vamos fazer bem o que a gente faz bem. Nós temos boas ferramentarias aqui no Brasil. Por que a ferramentaria não pode simular? Nós temos excelentes estamparias aqui. Por que a estamparia não pode simular? E sim, lembra que eu comentei para vocês que a maturidade tem várias tarefas? A mesma peça ela é simulada várias vezes, com necessidades e aplicações diferentes. Então, é necessário, a gente tem que mudar o chip na cabeça, né? E entender que a gente precisa, sim, ter um mundo mais abrangente. Vamos parar de correr atrás do rabo, vamos parar de ser bombeiro. A gente é bombeiro, na verdade, né? A gente só apaga incêndio, corre atrás dos problemas e tenta resolver da melhor maneira. Suporte ao gerenciamento, definição clara dos objetivos, relacionamento fornecedor com as montadoras. Né? Hoje é extremamente comum no mercado, e tende a ser mais comum, parar inclusive com relatório, trocar informação com o fornecedor com o arquivo, como a gente fez há muitos anos atrás com o CAD. Né? Quando a gente tinha CAD, surgiu a internet, você poder disponibilizar arquivo FTP, os sistemas internos das empresas, você desenvolve, a engenharia de produto não necessariamente está dentro da empresa, desenvolve as informações e coloca via CAD, trabalhar com arquivo 3D. Na simulação, também isso está se tornando uma realidade. Trabalhar em cima do arquivo de simulação, não trabalhar mais simplesmente com relatório. Treinamentos regulares dos usuários, já falamos isso anteriormente, extremamente importante para que a gente tenha os usuários atualizados da tecnologia, utilizando a tecnologia da melhor maneira possível, ajuste e otimização do processo.
Próximos passos da tecnologia, né, para a gente fechar o globo, né, do desenvolvimento de uma peça estampada. Já comentei com vocês a parte de assembly, né? Então, hoje a tecnologia, cadeia de processo na parte de body white e conjuntos já é possível ser feito. Tá? Ainda está em desenvolvimento alguns tipos de tecnologia pela Autoform, mas já existem outras tecnologias que utilizam a parte de simulação nessa parte de body white. Então, todo o assembly, montagem das peças, você levando em consideração todas as simulações das peças singelas anteriormente, né, todas as partes de tensões, deformações, springback e tudo mais, né, de modo que eu garanto uma viabilidade, qualidade e robustez da carroceria, não somente da peça sozinha. Engenharia para o suporte ao tryout. Hoje já existe tecnologia que um cara com um iPadzinho lá no tryout, ele já tem todas as informações de simulação para ele corrigir o tryout conforme as especificações que já foram simuladas anteriormente. Então, ele pode montar a ferramenta, bater peça, medir, por exemplo, a corrida de chapa e já saber qual corrida de chapa e colocar dentro do software qual é a corrida de chapa que ele encontrou e ele já sabe qual é a condição, inclusive, da matéria-prima que foi colocada em cima desse material. Então, hoje, você já tem tecnologia de simulação para o chão de fábrica também. Não vou entrar muito em detalhes técnicos, o Leandro depois vai falar um pouquinho mais com relação a isso na parte da tarde. Parte de tribologia, né, isso também é um produto de tecnologia Autoform. Né? Na apresentação anterior foi até falado toda a parte de rugosidade e tudo mais, o atrito, na verdade, que é extremamente importante. Hoje já se pode levar em consideração no mundo da simulação todas as relações de propriedade, tratamento e rugosidade, tanto da chapa quanto ferramental. Tá? Isso já é considerado como fator de entrada no seu mundo da simulação. Quais lubrificantes, tipos e quantidades que vão ser localizados e todos os fatores de processo, pressão, velocidade e temperatura, que vão influenciar no meu atrito. Hoje não se fala mais em atrito constante, né? Nem atrito dependente da produção. Você fala em atrito, inclusive, relacionado ao tipo e acabamento e rugosidade de cada tipo de material, tanto da ferramenta quanto da chapa. Ok? Isso é uma novidade da Autoform, só gostaria de mostrar para vocês. Hoje nós temos uma parte de tecnologia que pode ser feita na nuvem. Né? Então, hoje você pode adquirir, inclusive, a tecnologia on demand. Né? Se eu preciso da tecnologia, usar 10 horas da tecnologia, você compra 10 horas da tecnologia, obviamente previamente treinado, né? Para você conseguir desenvolver o trabalho. Então, você não precisa comprar mais a tecnologia como um todo, você usa conforme a necessidade. Ok? Não sei se foi rápido ou devagar, mas seria basicamente isso nos 40 minutos que nos foram disponibilizados. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? E do pessoal da Six Pro? Ah, sabia, tinha que ter. Fazer só um comentário. Você comentou dessa questão de entrar nas universidades e ajudar a formar os profissionais. Que até uma coisa que o professor Lírio falou também, né, pega a questão do material, o material não está bem definido na simulação, dá um resultado totalmente inconsistente e a culpa é do software. Um dos grandes entraves que a gente tem, ele comentou também isso, é de colocar o software dentro de uma empresa e também precisa ajudar a formar o profissional que vai utilizar aquele software e então tem aquele tempo de desenvolvimento, de implantação muito grande. Um outro entrave que eu tenho certeza que vocês também têm, assim como a gente, é que o mau profissional, o profissional sem treinamento utilizando o software, faz com que muitas dessas empresas tenham esse entrave à simulação porque tiveram uma experiência ruim no passado e acham que a simulação é só mesmo entregar um relatório porque a montadora exigiu, porque ele não conseguiu enxergar um benefício por causa de um trabalho que não foi feito com o cuidado necessário. Às vezes as pessoas acham que o software está ali, está no computador, está fácil, tem os botõezinhos, tem as figuras, é só clicar, mas esquece que é a virtualização, como você bem disse, a virtualização de uma coisa que está acontecendo na realidade. Só que
assim, o papel aceita tudo, o computador aceita quase tudo. A gente põe algumas limitações, mas basicamente você está virtualizando uma planta industrial, um processo industrial. Um, a- precisa ser engenheiro para poder mexer, precisa, o que você falou, precisa saber do processo. E essa dificuldade que a gente tem, né, assim, a gente vê muitas barreiras porque faltam esses profissionais. Você precisa da pessoa para poder utilizar, você precisa da pessoa para demonstrar, você precisa da pessoa para entender e para usar o software, qualquer um, todos eles são excelentes ferramentas para tudo isso que você comentou, para redução de custos, redução de tempo, etc. Mas como tem um abismo, né? É, É isso aí. Eu acho que o que o Rodrigo falou é bem para exemplificar que a gente ainda tem um passinho para dar antes de falar de indústria 4.0, né? A gente precisa ter esses profissionais habilitados. E simulação é isso, né? Simulação, o mundo da simulação é, se você perguntar errado, o software vai te responder errado e você não vai saber. Lembra que simulação não é milagre, não tem botão, né? Aquele wizard lá que você aperta e essa é a ferramenta usinada do outro lado. Isso não existe. Mais alguma dúvida? Só isso. Obrigado, pessoal.